Desde pequeno eu sempre tive um reforço positivo sobre a minha inteligência muito bom. Minha mãe, a avó, tias, madrinhas, professores, enfim, as pessoas que estavam ao meu redor, assim, eu pequeno ali, né, entre os 0 e 12 anos, eu sempre tive um reforço positivo muito bom. Assim, ninguém nunca deixou duvidar, basicamente, sobre se eu era inteligente ou não, das minhas características mentais, intelectuais, enfim, isso é uma coisa que hoje eu olho para trás e me acho muito privilegiado, né? E, de fato, até mesmo uma posição que eu sempre tive depois, adolescente, adulto, né? Minhas certezas, assim, em relação a meus potenciais, eu reconheço muito que vieram desse ponto. Mas eu sempre discordava, porque discordava no sentido. Discordava, né? Sobre essa coisa de ser inteligente, e não era nem por uma questão que hoje eu ouço, que é a lance do síndrome do impostor, né? Não era nem que eu me achasse impostor, nada disso, não, até hoje. Mas era que eu sempre olhava outras características, né, de outras pessoas. Digamos que a gente sempre pode botar aquilo de lance do a grama do vizinho, ela sempre parece mais verde, né? Mas eu sempre olhava outras características intelectuais e eu achava assim, eu não tenho aquilo ali, eu não tenho aquilo outro, então talvez eu não seja tão inteligente assim. Tipo, características básicas como o fato de falar bem, né? Eu lembro que eu demorei um pouco para poder desenvolver esse falar bem. Eu ali com 6 7 anos não era aquela criança que desenrolava assuntos, conversava com adultos, com outras crianças, tipo de forma tranquila, tão fácil. Fiz muita fono, talvez por isso que eu tenho essa memória realmente de como articular determinadas palavras, né? Faz parte ali desse meu período de formação. Mas eu sempre olhava e falava assim, cara, eu acho que eu não tenho essa inteligência toda aí. Mas, logicamente, hoje, né, com 4 décadas nas costas, eu olho para trás e entendo os pontos que talvez olhassem para mim e falassem, pô, esse menino tem isso, tem aquilo ali que eu não vejo como comum. Porém, depois de um tempo, né, ainda mais hoje em dia, eu, lógico, fui para outros meios, conheci gente bem mais braba que eu, assim, de fato, trocando ideia, e aprendi muito com essas pessoas. Acho também que isso é muito importante, você conhecer pessoas que você olha e fala assim, poxa, que legal, essas características aí eu também quero ter e para você poder correr atrás, que não são coisas inatas, né, como, sei lá, ser artista ou jogar esportes muito bem, nada disso. São outras características que geralmente são aprendidas. Porém, foi me batendo cada vez mais que esse fato de talvez ter sido reconhecido como uma criança ou adolescente ali acima da média naqueles meses que eu estava, na verdade era algo muito, muito pouco. E muito pouco porque tem uma coisa que eu brinco direto falando que é o seguinte: a gente só é aqui, né, brasileiro, a gente é acima da média porque a média é ruim. A média é muito ruim. É, Você tem hoje, se você for olhar mesmo, tem uma coisa que a gente sempre ouve muito sobre a própria questão do mercado de trabalho, que nossos melhores cérebros trabalham, estudam, né, para serem funcionários públicos, né? A gente tem uma máquina pública muito grande e que ela absorve os melhores porque ela paga melhor do que a privada, muitas das vezes, né, em determinadas carreiras e tudo mais. E é uma coisa que dá uma distorcida no mercado. Lógico que isso não é uma regra, né? Tem muita gente boa trabalhando em vários outros lugares, na parte privada, enfim, até mesmo no terceiro setor, você tem gente boa em tudo quanto é lugar. Mas, assim, você tem os esforços, né, de pegar os cérebros que talvez sejam mais preparados para as coisas que a gente precisa serem trabalhadas tecnicamente na sociedade, e a gente faz com que eles se esforcem muito para estudar e entrar no serviço público, por exemplo, né? Só que mesmo assim, quando você pega esses melhores que passaram no serviço público ou que entraram para a faculdade, eu fiz faculdade pública, então eu vi realmente como era diferente ao longo do tempo, as pessoas lá dentro e as pessoas nos outros lugares, né? Até mesmo nas outras faculdades privadas que não são que não tem um alto nível, tipo FGV ou PUC, né? Eu falo das outras mesmo. Quando você começa a comparar os alunos, mesmo assim, eu sempre ficava pensando numa coisa assim, cara, por mais que quem esteja aqui ou quem entre em qualquer outra vaga do serviço público tenha um cérebro melhor preparado para esse tipo de trabalho, esteja intelectualmente mais envolvido, até que ponto nós realmente somos meritocraticamente os vencedores dessa corrida?
Porque, cara, o Brasil realmente, quando você olha a média é muito complicada. E essa semana não, esse mês, né, agora é maio de 2025, saiu um dado do Instituto Nacional de Alfabetismo mostrando que hoje, em 2025, quase 30%, né, deram 29%, mas assim, 30% basicamente, quase 1 em cada 3 brasileiros é analfabeto funcional. Esse instituto, eles fazem constantemente pesquisas, né? Eles tinham feito a última em 2018, eles fizeram agora e fecharam em 2025, publicaram os resultados. E aí foi mostrando que quando você pega ali, né, você tem ali algumas poucas áreas sobre como é que você avalia a pessoa, se ela está alfabetizada ou não. E ali as áreas são se você consegue reconhecer o texto, se você consegue interpretar, se você consegue fazer aquela ação. E aí viu-se que eles aplicavam um questionário, né? Aplicaram um questionário em quase 3 mil pessoas em todo o Brasil, de 15 a 64 anos. Né? E mesmo entre os mais jovens, você tem esse número persistente de 30% de analfabetos funcionais. São pessoas que sabem ler, escrever o nome, coisas básicas, coisas muito curtinhas, mas que na hora de interpretar textos médios ou textos curtos, assim, que te levem a outras ações, né, que você realmente precisa interpretar aquilo ali minimamente, a pessoa não consegue. E, cara, isso é muito louco, porque não é uma questão... Porque isso, para mim, mostra o quanto que é uma coisa que sempre eu fico pensando. O quanto que realmente, se eu tivesse competindo mesmo, vaga de emprego, vaga de faculdade, se eu tivesse competindo de igual para igual com, sei lá, com todos os brasileiros da minha faixa etária, todos mesmo, de todas as partes do país, se eles tivessem as mesmas condições que eu, será que eu seria acima da média? Será que eu teria alguma chance? Eu sempre me pego pensando nisso. Porque eu acho que a gente às vezes vive numa distorção de realidade, né? Assim, eu sei que eu não sou uma pessoa que estou numa situação ruim no momento. Também não sou uma pessoa que estou nas melhores situações. Mas quando eu olho, eu falo assim, cara, será que essa condição de hoje, o posto que eu esteja trabalhando, o lugar que eu esteja morando, eu conseguiria, se por acaso todos tivéssemos chances iguais, né? Naquele ponto meritocrático mesmo, todo mundo está partindo do mesmo ponto. E às vezes eu fico muito pensativo sobre isso. Você, cara, que novamente não é uma síndrome do impostor, no sentido de você achar que você está ali e que você não tem aquela qualidade que os outros acham que você tem, ou aquela capacidade. Mas é no sentido de você saber que você tem aquela capacidade, mas será que outras pessoas no Brasil também não teriam capacidade de fazer outras coisas, ou fazer as mesmas coisas que você de forma muito melhor, se elas tivessem tido a mesma chance? E isso é uma coisa que me pega direto. Tem um outro dado também que um tempo atrás eu vi, que era sobre superdotação, que cerca de 8... Sempre esses dados sempre eu vejo dados diferentes. Já vi 3%, já vi 8%. Mas esse de 8 me pegou assim porque eu achei que é um número relativamente alto. É como se a gente falasse que, sei lá, quase 0,8 em cada 10 pessoas, quase 1 em cada 10 pessoas, né? Um pouquinho menos, tivesse superdotação, ou seja, a pessoa que tivesse realmente capacidades intelectuais acima do normal. E assim, quando você começa a ver as pessoas acima da média, digamos, no Brasil, em relação à instrução e tudo mais, cara, tem muita gente superdotada, tem muita gente fora do normal, tem muita gente comum. E eu fico pensando, cara, onde é que estão esses superdotados que provavelmente são pobres ou estão em uma situação complicada de vida, mas que se viram muito bem, ou que às vezes estão no crime, tipo, que estão em vários lugares. Imagina essas pessoas em outras situações. Então eu fico sempre pensando nisso, assim, cara, será que teríamos chance se todos competíssemos em iguais situações? Um outro dado também muito maluco é que tem um tempo atrás, eu vi o estudo do PISA, né, que é a prova que mede ali o índice também das primeiras séries, né? Se eu não me engano, o PISA mede o mundo inteiro sobre o que você conseguiu aprender na sua escola, né? E acho que pega até a quinta série, hoje o sexto ano. Bem, se eu não estiver errado, depois tem que dar uma olhada. Eu lembro que basicamente quando a gente olhava os dados do mundo inteiro, os melhores do Brasil eram as notas melhores do Brasil. A massa, né? A massa dos melhores. Lógico que deve ter um ou outro que deva
ser muito bom, né? Não é dizer que a gente não tem ninguém bom aqui, não é sobre isso. Mas a massa das melhores notas brasileiras, do topo, elas se equalizavam, elas eram iguais à média dos sul-coreanos. Olha que loucura. Os nossos melhores são a média na Coreia do Sul. Lá é normal. Lá ser foda é normal. Não que, logicamente, os caras sejam foda, eles não têm a capacidade intelectual muito maior do que a nossa, não é sobre isso, mas é sobre as condições que eles tiveram para poder se desenvolver. Esses que eu estou falando que hoje eu não sei se desenvolveriam nesse ponto, mas as chances que eles tiveram para se desenvolver e pegar essa grande quantidade de pessoas com boas condições, com boa alimentação, boa estrutura de vida e elevar, né, intelectualmente e realmente pessoas capacitadas a fazerem outras funções diversas, no nível onde a média dos caras são os nossos melhores. E isso, cara, diz muito sobre nós, assim, diz muito sobre como é que a gente se vê, né? Muitas das vezes também isso me pega sobre o quanto que nós brasileiros, na sociedade racista como é a nossa, como a gente muitas das vezes não gosta de ver o outrozinho um pouco melhor para que a nossa condição não fique prejudicada, a nossa condição no sentido, no status mesmo, na nossa visão. E é muito sobre isso, porque, cara, boa parte dos ricos, ou dos herdeiros, ou das pessoas que têm as condições, não são brilhantes. Né? Você vai ter um ou outro brilhante, mas a massa não é isso, eles só tiveram condições. E aí, se você começa a dar condição realmente, ver reais condições para outras pessoas, você vê como o nível começa ali a se equiparar. E aí, logicamente, nós, como somos uma sociedade muito do contato, do jeito, né, da relação interpessoal, muitas das vezes se o lado técnico não for extremamente necessário, a gente começa a ter balanços e desequilíbrios ali de oportunidades, porque os apertos de mão acabam valendo mais do que a técnica em muitos casos e muitas carreiras. Então, cara, é muito sobre isso aí. São dados muito complicados, eu acho ruins. Pessoalmente, eu não vejo muita mudança, nem a médio prazo, porque a gente está entrando num nível agora de taxa de natalidade baixando, né? Então, os estoques, digamos, populacionais de pessoas jovens para serem formadas são cada vez menores. Se a gente vai ter uma massa de população mais envelhecida, eu farei parte dos 1/4 dos idosos em pouco tempo. Então é isso, né? Fica aí esse pensamento e essa coisa que, novamente, reforçando. Lógico que quando a gente reforça muito, pode parecer que a gente quer negar uma coisa que é. Mas eu não estou falando sobre síndrome do impostor, mas sobre realidade da vida, realidade de quem você é dentro da sua estrutura hoje, sem essa quantidade de pessoas competindo com você. E se por acaso nós tivéssemos, quem seríamos nós? É uma coisa que eu sempre fico pensando e por isso também acho que é até um estímulo também para trabalhar sempre para ser melhor, cara. Porque essa coisa, se você só ficar só esperando estímulo de fora para você poder melhorar você mesmo, né? Se melhorar, enfim, você vira um floquinho de neve no mundo, né? Se tá frio, você tá lá. Se tá quente, você derrete. Então, minha cabeça não é essa, eu acho que a gente não tem que agir assim, a gente tem que sempre agir de dentro para fora, né? E é isso. Eu sou um tarado por dados, então eu sempre estou olhando os dados aí para poder pensar minha própria vida. Eu sou Matheus Graciano e tchau.